Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre compostagem. O que é, para que serve e como fazer. Então, se você produz ou quer produzir no sistema orgânico, você vai precisar de uma fonte de fertilizante orgânico. E a compostagem é uma dessas fontes. E você utiliza todo o material que você já tem na sua propriedade, você recicla e é fácil, é simples. A única coisa é que você tem que se programar, porque demora um tempo. Então é planejamento. A compostagem é um processo bioquímico. Então, os micro-organismos que fazem esse trabalho, eles vão transformar o material que você está colocando na compostagem, tanto de tamanho físico, então ele vai quebrar, vai degradar, vai transformar o material maior em partículas bem pequenas, chamada humus, e também vai fazer uma transformação química, porque os nutrientes nessa fase aqui não estão disponíveis para as plantas. Porém, depois da compostagem, aonde vai ficando com partículas menores, esses nutrientes já se tornam disponíveis para as plantas. Por isso, ele vira um adubo. Bom, e esses micro-organismos que fazem esse processo, eles estão aí no ar, na terra, no próprio material vegetal. A única coisa que você precisa fazer é criar condições para que eles se proliferem, se desenvolvam e habitem aquilo que você está querendo modificar. E para isso eles vão precisar de oxigênio, de umidade, né, de água e do material, que o material tem uma relação CN equilibrada. O que é uma relação CN? É a relação carbono-nitrogênio. Então, todo o material que você vai colocar tem uma parte de carbono e uma parte de nitrogênio. Tem material que vai ter mais nitrogênio e tem material que vai ter mais carbono. Então, existem materiais que são ricos em carbono, que são os materiais de cor marrom, que são lenhosos, como as folhas, os galhos, são ricos em carbono. Já os materiais verdinho, macio, assim, são ricos em nitrogênio. Resto de comida, rico em nitrogênio. Então, o segredo é você tentar fazer um balanceamento o mais próximo possível da relação 40/1. 40 carbono para 1 nitrogênio. Existem tabelas que você consegue a média do teor de cada material, você faz os cálculos, deixa o negócio bem correto mesmo. Porque se a relação ficar errada, se ficar muito carbono e pouco nitrogênio, a decomposição vai demorar muito, ou então parte nem vai conseguir decompor. E se ficar muito nitrogênio e pouco carbono, vai ocorrer uma perda de nitrogênio, que a gente não quer que perca isso, porque a gente vai oferecer o nitrogênio para nossas plantas, e também começa a ter mau cheiro, a atrair moscas e insetos em geral. Então, a relação tem que ser bem equilibrada e balanceada para ter sucesso. Bom, você pode fazer a compostagem com vários tipos de material. O ideal é que você faça compostagem com material que você tenha disponível, que não precisa ser trazido de fora, comprado, reaproveitar o que você já tem. Então, se você tem poda de árvore, poda de grama, o resto da sua horta, folha seca, palha de milho, qualquer coisa de resto de cultura, e também pode ser animal, tá? Você pode ter esterco de galinha, de gado, para fazer essa compostagem. Pode ser tanto vegetal quanto animal. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma compostagem usando poda de grama, folha seca e resto de comida, casca de ovo, essas coisas, tá bom? E vou explicar para vocês uma receita que para vocês seguirem, tá? Para não ter que ficar fazendo os cálculos. E vou ensinar vocês a controlar a umidade e a temperatura durante esse período. Vou mostrar para vocês, ó. O que eu coloco aqui de resto de comida? Resto de comida é tudo que não é cozido com óleo, com tempero. Então, ó, casca de ovo, fruta, pó de café, tá vendo? Do coador. Então, você vai colocando aqui o resto. O que mais que eu coloco?
Ah, eu colhi cenoura, não usa a folhagem da cenoura. Vai também. Podou manjericão, podou laranjeira, podou as coisas. Podou galho. Ó. Galho. Galho muito grande. Demora para decompor. Se você puder, você vai cortando picadinho e coloca lá. Quanto mais picadinho, menor o tamanho, mais rápida a decomposição. E assim você vai fazendo. O que não pode colocar? Cocô de cachorro, comida temperada, essas coisas assim que pode trazer contaminação, tá? Bom, então para fazer uma composteira usando a poda de grama, resto de comida e folha seca, anota aí o que você vai precisar, tá? Você vai usar 70% do volume de folha seca, 20% desse volume da poda de grama e 10% de resto de comida. Como que você vai montar isso? O formato. O formato pode ser bem variado, tá? Existem 3 tipos de formato. Isso vai depender da época do ano e da quantidade de chuva. Agora aqui no estado de São Paulo tá chovendo bastante. Então a melhor forma é a forma de pilha, para que a água da chuva, quando cai, escorrer o máximo possível e não encharcar. Porque vocês lembram que os micro-organismos precisam de oxigênio. Então quando você encharca, você vai tirar o oxigênio e aí não vai ter para eles trabalharem. Qual que é o tamanho mínimo que você pode fazer? É de 1 metro quadrado. Então você vai fazer 1 por 1 e de altura, o máximo que você pode colocar é 1,20 m. Mais que 1,20 m já começa a fazer uma compressão e começa a tirar o oxigênio também. Então no máximo até 1,20 m, tá? Então você vai fazer como? Por camadas. Camadas de 30 em 30 centímetros. Então a primeira camada de 30 centímetros você vai colocar 20 centímetros de folha seca, 7 centímetros de poda de grama, 10 centímetros de resto de comida. Depois você vai fazer mais uma camada, 20 centímetros de folha, 7 centímetros de grama, 3 centímetros de casca de comida. E assim sucessivamente, até você completar esse 1 metro, 1,20 m que seja, tá bom? Feito isso, eu vou mostrar aqui a minha que eu tô fazendo. Eu tenho 3 pilhas aqui, tá? Eu tenho uma que já tá com 7 semanas, que ela já tá estabilizada. Eu tenho essa que tá com 4 semanas e essa tem 5 dias. Eu vou mostrar pra vocês como fazer o controle da umidade e temperatura depois de montada a pilha. Bom, então aqui na minha casa eu não tenho muita disponibilidade de material para fechar uma pilha de 1 metro quadrado de uma vez só. Eu demoro um mês mais ou menos para fechar uma pilha, tá? Aí o que eu vou fazendo? Vai cortando a grama, vai saindo o resto de comida da minha casa, eu vou colocando aqui. E sempre atenta nas proporções, porque se errar na proporção, para de acontecer o processo. E frequentemente eu vou medindo a temperatura. Esse tipo de pilha, esse tipo de balanceamento com esses materiais, ele é muito fácil a degradação, ele é bem rico em nitrogênio. Então nos primeiros dias a temperatura sobe muito, porque começa a proliferar muito micro-organismos. E os micro-organismos, eles fazem o quê? Eles vão se alimentar dessa matéria e eles vão transformar esse material aqui, ó, em CO2, que vai para a atmosfera, em calor, e o resto vai virar uma massa microbiana, que é esse negócio preto aqui, ó, que na verdade é um micro-organismo morto. Então, isso daqui vai gerar um calor. Essa temperatura aqui, eu meço ela através dessa barra aqui, ó. Então, ó, vamos supor, essa aqui tem 5 dias, tá? Ela vai estar bem quente. Eu pego aqui, ela tava enfiada. Eu coloco a mão e vejo. Tá bem quente, ó. Não dá pra ficar com a mão aqui, quente mesmo. Então, significa que ela tá numa temperatura de aproximadamente 65, quase 70 graus.
E eu preciso de uma temperatura alta mesmo, que é para eliminar patógeno. E significa que a pilha está funcionando, que o negócio está acontecendo aqui, que a atividade microbiana está acontecendo. Quando chega nesse quarto, quinto dia que está bem quente, eu preciso revirar. Quando eu reviro, mexo essa pilha, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando esse micro-organismo que está aqui dentro e estou misturando ele em todo o conteúdo. Então, eu estou diluindo ele aqui para aumentar a velocidade das reações. E também, se ficar uma temperatura muito alta por muito tempo, muitos dias, essa temperatura acaba matando os micro-organismos, porque eles não aguentam muito tempo nessa temperatura muito alta. Então, nos primeiros dias, você tem que ir acompanhando e fazendo e revirando quando precisar, tá bom? Geralmente no quarto dia você faz, no sétimo dia você faz, até que a temperatura começa a diminuir um pouco. Esse daqui, ó, ele já tá na quarta semana. Quando você pega o ferro, ó, ele tá quente, mas ele é suportável, você consegue segurar aqui. Isso significa que está acontecendo uma reação mais ou menos nos 40 graus, no máximo 50. E é a temperatura ideal para que ocorra a decomposição, o processo, e depois começa a diminuir essa temperatura, porque já está estabilizando e a quantidade de micro-organismos já vai diminuindo. Então tem que monitorar isso. Como que faz? Esquentou muito, revira. Se olhou, terceiro, quarto dia, tá frio, alguma coisa tá errada. Ou tá faltando umidade, ou errou no balanceamento, na quantidade de folha, de poda, de comida. Tem que observar isso. Umidade. A umidade é muito importante. Como que eu vou ver a umidade? Tem duas formas de você ver. Ou você, assim como esse bastão de aço, você coloca um bastão de madeira. Se esse bastão de madeira sair sujo, meladinho, quer dizer que tem umidade correta. Se sair seco, precisa molhar. Da outra forma é você pegando na mão, tá? Ó, hoje vai estar bem úmido porque choveu à noite. Se eu pegar na minha mão, esfregar assim, ó, e sair, escorrer, tá bem úmido, tá vendo? Mas é que choveu a noite inteira. Se só der uma escorridinha assim nos dedos, assim, bem pouquinho, tá bom. Agora esse escorreu muito, esse aqui tá encharcado, mas é que choveu a noite inteira. Agora, se apertar, não sair nada, quer dizer o quê? Que isso aqui tá seco. Então a parte de cima, naturalmente, vai ser mais seca, né? Porque vai evaporar com o sol. Então você observa sempre o meio, tá? Vai observando o meio. E vai pegando. Olha o calor que tá isso. Então aqui no meio, ó, tá bem encharcado. E como que faz para molhar se tiver? Se você jogar água só por cima, assim, ela vai penetrar um pouco, mas é pouca. O ideal é que você vá pegando a composteira, vai virando e vai molhando camada por camada, que aí fica bem molhada, fica bem bacana. E agora eu vou mostrar para vocês esse composto aqui, que ele já tá praticamente pronto. Inclusive eu já usei no canteiro que eu fiz a semana passada. Então você vai ver que ele fica, ó, esse daqui tá com 7 semanas, né? Ele fica sem cheiro nenhum, ele tem um cheiro de terra molhada, ele ele tem umidade e ele fica com aspecto de graxa. A hora que você esfrega na mão, ele tem um aspecto de graxa. Então quer dizer que foi feita a decomposição e tá estabilizado. Então isso daqui, ó, é riquíssimo, você pode usar na sua horta tranquilamente e vai ter sucesso. Vou mostrar para vocês ali uma alface que eu plantei com outro que já estava, de outro aqui que já estava pronto. Vocês vão ver que bonita que ela ficou. E assim eu vou produzindo, então eu tenho que fazer um planejamento, porque demora, tá vendo que vai demorar umas 7, 8 semanas para ficar pronto? Então, eu vou me planejando para ter sempre disponível e sempre tá fazendo. Outra coisa, agora no verão tem bastante poda de grama.
mas depois no inverno já começa a diminuir. Mas aí vem as folhas secas das árvores, que também dá para fazer, que dá para usar. Só que aí tem que ser outra receita, outro balanceamento, tá? Então, é isso. Eu acho que expliquei tudo que eu tinha para explicar. Vou mostrar o resultado. Ah, e uma coisa importante. O único problema de usar a poda de grama é que quando você corta a grama e que ela já tá com semente, você acaba levando semente de grama e ela germina no seu canteiro. Vai dar um trabalhinho, se tiver semente, vai dar um trabalhinho para você limpar o canteiro, tá? Mas é só isso, do resto é super bom. E aqui tá as alfaces que eu produzi com esse composto. E olha o tamanho delas, que coisa mais linda, exuberante, ó. Maravilhosas. Então vale a pena fazer, é barato. Para quem tem grama, para quem tem disponibilidade de espaço para fazer a composteira, faça.